Olá, alunos da Escola Tuiuti, tudo bem com vocês? Professor Wagner Chaves de Geografia trazendo mais uma aula, dessa vez fazendo uma breve revisão do que nós vimos no capítulo 4. Tá? Bom, pessoal, a gente começou falando que o homem ele sempre modificou a paisagem, correto? Entretanto, quando a gente fala em geografia, a gente quase sempre pensa que ele mudou a paisagem para usar esse espaço, para fazer uma rodovia, enfim, como forma de utilizar mais o espaço, né? Ou retirar uma montanha de um lugar, terraplanar um outro, melhorar o terreno, enfim. E a gente acaba pensando, né, apenas nas mudanças do aspecto físico do local. E quase nunca pensa no aspecto da biodiversidade. Isso, às vezes, quem comenta mais é o professor de ciências. Mas uma coisa está relacionada à outra. E quando a gente faz essa mudança na paisagem, a gente atinge também os seres vivos que estão nesse ambiente. Então, a ecologia ela busca tanto usar a ciência geográfica quanto a biologia para tentar explicar algumas coisas e de como que a gente, mudando o espaço, a gente muda toda uma dinâmica de um ecossistema. E isso das mais variadas formas. Lembrando, pessoal, o que é um ecossistema? Ele consiste na interação do espaço, do ambiente, né, com os seres que vivem neles. Então, tem o consumidor primário, o consumidor secundário, numa cadeia, uma cadeia alimentar, por exemplo, onde vai entrar a luz solar para alimentar a planta, que vai gerar o alimento do consumidor primário, que vai virar o alimento do consumidor secundário, o ciclo da água, tudo isso faz parte de um ecossistema. Tá? E nós temos alguns ecossistemas que são extremamente frágeis, e nós vimos dois deles, que são os recifes de corais e os mangues. O que significa isso? Que qualquer perturbação em um dos elementos que formam esse ecossistema, a gente vai ter sérias consequências. Então, começando lá com os recifes de corais, que eles existem em condições muito específicas, uma temperatura da água um pouco mais elevada, uma quantidade de sal muito específica. Lembrando, pessoal, o mar não tem a mesma quantidade de sal em todos os lugares. Alguns lugares tem uma concentração maior, outros uma concentração menor. Turbidez da água, uma água mais clara, uma água mais escura, a profundidade desse recife. Tudo isso influencia na existência de um recife de coral. E se um desses elementos entrar em desacordo, a gente coloca em risco todo o ecossistema. Né? Então, lembrando que são recifes de corais. Né? Eles são estruturas de cálcio, resultado da decomposição de diversos outros animais do seu esqueleto, que vai formar uma estrutura de cálcio. E essa estrutura de cálcio ela vai virar um lar para diversas espécies marinhas. Então, algas, peixes, crustáceos, micro-organismos, plânctons, tudo isso vive nesses recifes de corais. Então é um lugar que abriga uma biodiversidade imensa. E a gente consegue observar isso quando a gente olha um coral todo colorido, cheio de peixe. A gente sabe que é um coral vivo. Por isso que são pontos onde se pratica o mergulho. E eu falei para vocês, a gente pode tentar fazer recife de coral artificial, né? Jogando, por exemplo, afundando navios. Entretanto, a condição não é a mesma. Ela vai ser colonizada por alguns peixes, vai ter uma ou outra alga que vai colonizar aquele espaço, mas não é a mesma coisa que um recife de coral, e nunca será. Tá? E um sinal que esse recife está morrendo, quando as espécies começam a ir embora desse recife, seja porque a água esquentou, seja porque a água está escura, e essas algas não conseguem mais fazer fotossíntese porque não recebem luz solar. E aí nós temos o fenômeno do branqueamento dos corais. Lembre-se disso. Então, um coral vai se tornando branco, a gente tem o sinal que ele está morrendo. Vamos para o próximo. E os mangues, pessoal? Os mangues, eles ocorrem em áreas onde nós temos tanto água doce quanto água salgada, então tem que ser na praia, no litoral. Entretanto, áreas próximas a estuários, onde tem água, rio, desaguando. E ele é uma área, por se estar próximo da praia,
é uma área bastante valorizada. Então, o que a gente vê é essas áreas de mangue sendo aterradas para construção de prédios, para construção de casas, para aumentar a faixa de areia da praia, ou quando a gente tem uma cidade que não tem coleta de lixo ou não tem uma rede de esgoto ampla, a gente vê que esses mangues se tornam lixões. E qual é a importância do mangue para a vida marinha? Boa parte dos animais marinhos, eles vivem um período da sua vida no mangue, período de reprodução, que é quando eles vão ter o período de acasalamento ou de desova. Então o mangue ele é muito importante para a reprodução de diversos animais marinhos. Você diminuir o mangue é você diminuir a reprodução dessas espécies, e daí você vai afetar toda uma cadeia também. Por exemplo, dos animais, dos outros peixes que demandam esse alimento que vem do mangue, ou da população ribeirinha que depende da coleta do caranguejo, da pesca do camarão para sobreviver. E isso vai influenciar também a pessoa que está lá viajando e que quer comer uma comida dessa, e o valor vai aumentar, porque é a escassez do produto. Então, há toda uma cadeia que pode ser alterada quando a gente mexe em um ecossistema desse. Tem uma frase que é bem interessante que eu falo: não adianta você jogar lá fora, porque lá fora no mundo é todo o planeta. Então, eu vou mexer aqui, mas não vai ter impacto. Vai ter sim. Uma hora isso vai voltar para você. Beleza? Vamos continuar aqui então. E nós falamos um pouco também de biotecnologia. A gente falou que desde cedo o homem está fazendo a seleção artificial, escolhendo as plantas que mais produzem, as plantas mais saborosas, as plantas maiores. Mas há pouco tempo que a gente passou a fazer isso em laboratório. E a gente consegue fazer cada vez mais plantas melhores, melhorando a sua qualidade, sua produtividade, seu sabor, ou sua resistência a determinadas pragas, ou resistência a agrotóxicos, enfim. Isso, então, é a biotecnologia, a manipulação genética das sementes. E a gente sabe hoje que as sementes transgênicas, essas sementes que foram modificadas em laboratório, elas são responsáveis por grande parte do nosso alimento. Então, eu falei para vocês, e fica aqui a dica de novo: vá na cozinha de vocês, observem, peguem uma bolacha recheada ou um pacote de chips e vejam se vocês encontram esse selo, esse Tzinho. Significa que a semente utilizada foi transgênica. E ele é muito importante para a produção de soja, de trigo, de milho, que é basicamente a base alimentar de todo mundo. Então, se hoje a gente consegue produzir essa quantidade, é em parte por conta dos transgênicos. Mas lembrando, a ausência de pesquisas ainda para saber se ele faz algum dano à nossa saúde, a princípio não, mas como eu disse, faltam pesquisas. E o principal ponto negativo é que ele extingue a biodiversidade. Uma biodiversidade, você vai substituir um plantio de milho variado por um único tipo de milho, ou uma soja variada por um único tipo de soja. E com isso você vai limitando o arcabouço biodiverso do planeta Terra. E nós falamos também da biopirataria. E aqui, pessoal, eu percebi que algumas pessoas teve alguma dificuldade em entender. O que é a pirataria? O que é a biopirataria? Bom, biopirataria é o ato de você contrabandear espécies da fauna ou da flora de um lugar, ou de registrar um conhecimento tradicional como propriedade intelectual particular. Deixa eu explicar isso com mais detalhes. Vocês já viram, por exemplo, um vídeo no YouTube que tem isso. Você vai abrir um vídeo e ele não abre e aparece isso. Né? Esse vídeo apresenta conteúdo de Fox, que bloqueou com base nos direitos autorais. O que isso significa? A Fox, que é uma emissora dos Estados Unidos, ela fez um determinado programa, um seriado, um filme, não sei, e ela tem os direitos autorais desse filme. Aí alguma pessoa pegou um trecho desse filme e quis passar, e não deu direito de imagem para a Fox. O YouTube ele tem uma plataforma que você pode monetizar os vídeos, correto? O que acontece quando você tem um canal com muitas visualizações e faz um produto que não é seu? Está divulgando um produto que não é seu. Isso fere os direitos autorais. Você está pegando um filme que você não fez e está utilizando ele para ganhar dinheiro.
Então, isso é quebra de direitos autorais, que é um tipo de pirataria também. Então, quando uma pessoa vende um filme pirata, é isso que ele está fazendo. Ele não fez aquele filme. Ele simplesmente fez uma cópia e está ganhando em cima da propriedade intelectual de outra pessoa. Isso nós chamamos de pirataria. E a biopirataria é fazer isso com espécies da natureza de determinados locais. E eu trouxe um exemplo para vocês também. Uma notícia, já faz muito tempo essa notícia, né? Mas Brasil recupera o registro da marca açaí. Bom, o que isso significa, pessoal? Uma empresa no Japão, ela registrou a marca açaí no Japão. Então, lá no Japão, para você vender açaí, você tinha que pagar royalties, pagar direitos autorais para essa empresa. Agora, essa empresa fez o açaí? Não. Essa empresa detém a produção do açaí? Não. Essa empresa está localizada num lugar que tem açaí? Não. Ela fez uma biopirataria. Ela quis monopolizar o comércio de açaí no Japão. E o Brasil teve que entrar na justiça para falar: olha, esse é um produto brasileiro, um produto de consumo de uma população tradicional, que inclusive, eu já comentei com vocês, açaí, do jeito que nós consumimos açaí aqui no Paraná, é diferente do jeito que as pessoas consomem no Pará e no Amazonas. Entretanto, a fruta é a mesma. Então, eles utilizaram esse consumo de uma planta tradicional da região norte do país para benefício próprio, para tentar patentear essa marca e todo mundo que quisesse vender açaí no Japão tivesse que pagar royalties, ou o Brasil, para exportar açaí para o Japão, tivesse que pagar royalties, que são esses direitos de imagem. E isso, pessoal, o caso do açaí é um caso mais genérico para vocês saberem o que acontece, mas há vários casos de registro, ou de roubo de patente, ou de roubo de conhecimento tradicional, não só do Brasil, mas de vários lugares do mundo. Então isso nós chamamos de biopirataria. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui, peço que vocês fiquem em casa. Qualquer dúvida é só me consultar nos canais de comunicação da Escola Tuiuti, no Sistema Delta ou na plataforma Plural. E um último recado, peço àquelas pessoas que ainda não me enviaram a prova que me enviem o mais rápido possível para que eu possa corrigir e lançar as notas. Um abraço e até mais!